Amada igreja, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Inicialmente, nós queremos parabenizar o evangelista Alex. Quando a gente fala em parabenizar o evangelista, a gente está parabenizando toda a família dele, né? E nisso há um sentimento de gratidão a Deus, porque ele defendeu agora o doutorado na Universidade Federal da Paraíba, foi aprovado e torna-se agora o nosso doutor Góes. Não é, o doutor Góes? Amados, nós vamos refletir um pouco aqui em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, sobre a cura de um paralítico, a cura de um coxo. Né? Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Antes, nós queremos trazer duas observações. Nós queremos fazer uma observação assim para aquelas pessoas que estão ouvindo inicialmente os primeiros contatos com a palavra sobre o segundo templo de Jerusalém, e depois uma observação sobre o sofrimento humano, tá? Para podermos entrar especificamente no texto de hoje. O templo de Jerusalém, o segundo templo, ou também chamado, que foi o templo que Jesus esteve presente, também chamado Templo de Herodes, porque foi ampliado por Herodes. Era um templo que tinha alguns pátios. Tinha o pátio que os pátios do templo, eles eram concêntricos, de fora para dentro. Então, o pátio externo era o pátio dos gentios. Todas as pessoas, para ter acesso ao templo, todos passariam pelo pátio externo, o pátio dos gentios. Então, os gentios entravam e ficavam naquele pátio externo, ou seja, os que não eram israelitas. Depois do pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres. Só quem entrava era israelita, tanto o homem como a mulher. Depois, mais interno, tinha o pátio do israelita, do homem. No pátio das mulheres aconteciam festas que eram convencionais no mundo judaico. Tanto homem como mulher poderiam participar daquele pátio. E mais para dentro tinha o pátio sacerdotal, onde tinha os sacrifícios, que uma vez que o sacerdote entrava no lugar santo, e no lugar mais interno tinha o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, do pátio dos gentios, o pátio mais externo, para o pátio seguinte, que é o pátio das mulheres, tinha uma porta de 22 metros de altura, que para abrir, para fechar, eram necessários 20 homens de força, né? Era uma porta feita de bronze de Corinto, era uma porta feita do bronze, era uma liga de bronze, ouro e prata. Era a porta mais cara de todas as portas, que eram 9 portas, todas muito bonitas, umas revestidas de ouro, outras revestidas de prata. E essa porta era a porta formosa. Era a porta que fazia a separação do pátio dos gentios para o pátio das mulheres. Então, muitas vezes, Jesus deve ter passado por ali.
porque ele, como judeu, ele tinha acesso ao pátio das mulheres e acesso ao pátio dos judeus. Então, nesse texto que nós vamos ler, fala sobre a porta formosa. Então, o que é a porta formosa? Era a porta que separava o pátio mais externo dos gentios. Os gentios não tinham acesso aos outros pátios, do pátio das mulheres. Outro detalhe é que nós vamos, assim, refletir, pensar no texto que nós vamos ler, e refletir, pensar e meditar, é sobre o sofrimento humano. A vida é sofrida, né? Todos nós trazemos no corpo, na alma, no espírito, as marcas do sofrimento desta vida. O sofrimento é um mistério. Se nós lermos o livro de Jó, né, no final de tudo, Deus mostra, conversa e diz que Jó não dá a entender que Jó não poderia entender o sofrimento, porque as coisas básicas da natureza ele não entendia. E Jó, logicamente, sofreu, teve tudo restituído de uma forma duplicada, todos os bens foram duplicados. Agora é interessante que Jó tinha 10 filhos. Como ele teve tudo duplicado, dentro do pensamento, né? Do pensamento, dentro da visão da fé cristã evangélica, Jó era para, como ele teve tudo duplicado, ele era para ter 20 filhos. Mas tudo foi duplicado, mas ele só teve 10. Por quê? Porque os outros 10, apesar de terem morrido, mas eram eternos. Ele continuava com os 10 filhos que morreram e nasceram mais 3 mulheres e 7 homens. Então, fiquemos com esses dois conceitos, da porta formosa e do sofrimento humano que não dá para entender. Agora, tem gente que também gosta de complicar, né? Além da vida ser sofrida, tem uma certa capacidade de trazer mais sofrimento ainda para a vida, né? Atos capítulo 3. A cura de um paralítico, a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a hora de oração, que era exatamente a hora nona. Que o judeu orava às 9 horas da manhã no templo, orava às 3 horas da tarde e orava à tardinha. A gente tem uma certa dificuldade de vir para o culto de oração, mas o judeu ia 3 vezes por dia para a oração, né? Às 9 da manhã, às 3 da tarde e à tardinha. Só que às 9 horas da manhã era o momento do sacrifício do primeiro cordeiro do dia. Às 3 horas da tarde era o sacrifício do segundo cordeiro do dia. E ao pôr do sol, eles tinham a terceira oração. O Senhor Jesus Cristo foi cravado na cruz às 9 horas da manhã. E às 3 horas da tarde, quando o sacerdote ele estava sacrificando às 3 horas da tarde o segundo cordeiro do dia, o Senhor entrega a sua vida na cruz do Calvário. Então é o Cristo que morreu por nós. Não é uma casualidade, não é uma improvisação da história, mas é uma providência de Deus desde a eternidade até hoje para que sejamos salvos pela grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apenas um detalhe é que quando Cristo morre, o véu do templo que separava o santo do santo do lugar santo foi rasgado de cima a baixo por uma obra sobrenatural pelo próprio Deus. E os sacerdotes, eles consertaram e tocaram o barco para frente. Mas Cristo está dizendo que nós temos pleno acesso hoje à presença de Deus pela grandeza do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o versículo 2, era levado um homem coxo
de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando eu vejo esse versículo, eu tenho um pouco de vergonha quando eu leio, porque o coxo, ele não ia chegar lá na hora que as pessoas estavam entrando. Ele, como tinha dificuldade, era levado, ele ia chegar bem antes da hora da oração. E quando Pedro e João se deslocavam para o templo, também iam levando o paralítico. Quer dizer, que Pedro e João iam para o culto de oração de Fatinha, né? Pedro e João iam para o culto de oração de uma forma antecipada, não ia em cima da hora. Aí, quando eu chego atrasado, eu me lembro desse versículo, rapaz, Ah, não é, Fatinha? É. Bem, versículo 3. Vendo ele a Pedro, o homem, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Uma esmola. Destaquemos essa questão, uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Chamou a atenção para eles dois. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, Pedro e João eram conscientes da sua pobreza material, mas também eles eram conscientes da sua riqueza espiritual. Então, quando o cristão, mesmo pobre ou rico, mas ele tem que ter consciência que espiritualmente nós somos ricos no Senhor Jesus Cristo. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. Eu não sei se estava. Porque naquela porta, que era a porta mais bonita, mais cara do templo, a gente, como humanos, temos esses contrastes de vida. Na porta mais alta, 22 metros de altura, na porta mais pesada, 22 pessoas de força para abrir e para fechar. Na porta que era feita de bronze de Corinto, que era o bronze mais caro, com ouro e prata. Tinha um homem morrendo, vivendo miseravelmente, pedindo esmola. Então, às vezes, tem pessoas que estão próximas do Evangelho. Então, tem pessoas que estão próximas da Bíblia. Tem pessoas que têm um lar e que tem o pai ou a mãe ou um filho, não sei, crente. Pessoas que têm experiências, mas estão morrendo miseravelmente sem o Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário, certa vez, um teólogo disse que o mundo precisa, não é de riqueza material, o mundo precisa de riqueza espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tomando pela mão direita, sem nenhum destaque aqui da mão direita, levantou. Pedro pega o homem pela mão direita, levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Não foi preciso nenhum tratamento, um homem que nunca tinha andado. Pedro pega ele pela mão direita e ele fica bom. E não precisa de fisioterapia, de consertar joelho, né, dona Dilma? Nada disso, foi curado imediatamente. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, levantou-se imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus.
Aquele homem, pelo fato mesmo dele ser judeu, ele não podia ultrapassar a porta formosa, ele só podia ficar até aquele limite da porta, ficar no pátio dos gentios, porque ele era impuro, ele era imperfeito fisicamente, apesar de ser judeu. E a partir daquele momento em que ele pediu uma esmola, mas recebeu cura total, ele teve acesso ao espaço do templo. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo. O objetivo desse milagre logicamente, em muitos momentos, o Senhor Jesus Cristo passou por aquela porta. Aquele homem, talvez, ele tenha visto, em muitos momentos, o Senhor passar por aquela porta. O Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos, talvez tenha visto aquele homem sofrendo naquela porta, mas não curou. Por quê? Agora o Senhor estava ressuscitado e aquela cura estava dizendo para o mundo que aquele Jesus que curava, que o Senhor, se o Senhor tivesse curado aquele homem naquele momento, seria mais uma cura que teria se diluído entre as outras curas que ele tinha feito. Mas o Senhor morreu. O Senhor não estava mais visivelmente. E o Senhor agora atuava por intermédio dos apóstolos. Então, a graça transformadora e curadora do Senhor atua por intermédio da igreja. Então, aquele momento foi o momento do milagre, o momento exato do milagre. Muitas vezes a pessoa espera faz um determinado pedido, ora, mas Deus sabe o momento certo de responder cada oração. E não somente o momento certo de responder cada oração. Deus sabe do que a pessoa precisa. Então, aquele homem que estava ali acostumado a ir até aquele limite da porta formosa e sair, aquele homem agora entra com os apóstolos no espaço interno que ele não podia entrar do templo. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque por isso que lhe acontecera. Em seguida, Pedro, ele ministra o seu segundo sermão. O primeiro foi no Pentecoste e o outro sermão agora aqui. Então, aquele era exatamente também um momento de cumprimento de Isaías, capítulo 35, versículo 6, que diz: então os coxos saltarão com os servos, com animais saudáveis no campo. O milagre, como eu falei, pretendia exatamente autenticar o Senhor resultado. Então, o cristianismo não é só uma questão de experiências, mas o cristianismo tem que ser uma autenticação de que Cristo ressuscitou. A nossa vida deve ser transformada, o nosso fazer deve ter uma ação transformadora também, que mostre para o mundo que Cristo ressuscitou. Quando a igreja não mostra que Cristo ressuscitou, a sua missão está sendo fragilizada. Há um contraste maravilhoso nesse texto, é que o homem queria sobreviver. Ele queria um pouquinho, uma moeda. Ele queria sobreviver. Ele queria simplesmente... mas Jesus queria lhe dar o quê? Uma vida nova. Então, o Senhor não quer que ninguém sobreviva, mas quer dar uma vida de transformação que possa trabalhar de uma forma justa, honesta e digna na presença dEle. Eu falei no sofrimento, que é um mistério, mas há pessoas, talvez a gente até conheça, pessoas que vivem
pessoas que convivem há muito tempo com sofrimento, com pleno sofrimento. Há pessoas que convivem com enfermidades há muito tempo. Há pessoas que convivem com fracassos na vida há muito tempo. Há pessoas que convivem com humilhação na vida há muito tempo. E essa convivência alongada com o sofrimento, com a dor, com o desprezo, com a humilhação, pode acabar reorganizando essa vida em torno da dor. Então, a pessoa fica girando, é um satélite em torno da dor. Essa não é a vida que Deus quer para nós. Nós vivemos num planeta, nós vivemos num mundo. Eu acho que o planeta mais bonito do universo é o nosso planeta. E muitas vezes, mesmo a gente vivendo nesse planeta, nesse universo maravilhoso, nós estamos mendigando e queremos sobreviver dentro de uma convivência da dor. Mas o Senhor, um dia, Ele interferirá de uma forma visível no seu retorno e transformará, e nós iremos transpor a porta formosa do universo e estaremos para sempre com o Senhor. Então, essas pessoas que vivem de uma forma satélite em torno da dor, do sofrimento, não é porque essas pessoas não creem em Deus. Creem, têm até fé em Deus, mas deixam de esperar em Deus grandes mudanças na vida. Eu acho que o nosso doutor Góes, ele viveu, depois de 4 anos de lutas, uma grande transformação de vida. É isso que Deus quer para nós. Objetivos profissionais alcançados de uma forma digna, séria e honrada, pela via do trabalho, do estudo, do respeito e do amor uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, essa vida em satélite, de uma forma de satélite em torno da dor, do sofrimento, ela muitas vezes a pessoa passa a pedir, como aquele homem pedia, apenas o suficiente para aguentar mais um dia, dormir mais uma noite, mais um prato de comida. Então, nesse sentido, o coxo se torna um retrato de muita gente. Então, o coxo se torna um retrato muito, permita-se dizer, de uma forma geral, um de nós, que é apenas uma oração para dormir, que é apenas um prato de comida, se acostuma com a humilhação, com a indignidade, porque são pessoas, no caso, são pessoas, gente, que não pede libertação. Sabe que tem pessoas que não pedem libertação? Há pessoas que pedem alívio, mas não pedem libertação. Então, em muitos casos, é necessário dar um brado na vida e pedir libertação. Eu já vi testemunho de pessoas que tinham problemas quase geracionais na família e Deus libertou de problemas diversos. Então, é necessário que na oração, na vida, na pregação, no dia a dia, na leitura da palavra, a gente não esteja acostumado com o alívio, mas estejamos à procura da libertação plena e total no Senhor Jesus Cristo. É lógico que há alguns espinhos que a graça de Deus nos basta, mas é necessário se ter um discernimento para saber os limites daquilo que Deus quer na vida, a libertação plena. Ou seja, a gente que não sonha com restauração, já se acostumou com a dor, já se acostumou com o sofrimento, apenas com manutenção.
apenas com a manutenção da coisa. Rejeitemos tudo isso na grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo as dependências em relação ao sofrimento. Gente que se acostumou tanto à porta, tem gente que se acostumou tanto na porta que não sabe mais entrar na presença de Deus. Mas esperemos o momento certo, na dependência da graça de Deus, e vamos romper esses laços de impedimento e entremos na presença de Deus em grandeza de vida para o louvor da sua glória. Muitas pessoas continuam hoje próximas, como eu falei, da igreja, próximas da pregação ou até da religião, próximas da Bíblia, mas ainda precisam encontrar Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus quer conceder aquilo de que realmente nós precisamos. Deus quer conceder o que a gente precisa. A gente é que muitas vezes traça alguns limites bloqueadores para que a ação de Deus não chegue a nós e se estenda à família. Quem encontra o Senhor Jesus Cristo muda de valores, muda sua direção, muda sua adoração. Isso é certeza. O nome de Jesus continua sendo o centro do ministério cristão. Deus usa encontros aparentemente comuns para realizar grandes obras. Talvez alguém que você encontra na rua, alguém que talvez você ache que não tenha o suporte suficiente para lhe dar uma transformação, uma informação transformadora de vida. Há encontros simples, rápidos, crentes ungidos pela graça de Deus, que cruza com outras pessoas numa sala, numa clínica de espera, dá uma palavra e essa palavra é transformadora para muitas vidas. O nome de Jesus continua sendo o centro do ministério cristão. Então, não esqueça que Deus usa encontros aparentemente comuns para realizar grandes obras. E a gente seja esse agente que chega perto dos outros para trazer transformações libertadoras. Então, concluindo, Atos 3, de 1 a 10, nos ensina que o Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho não é apenas isso que a gente está falando. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida, para ser pregada no rádio, para ser, sei lá, escutada aí no celular. O Evangelho não é apenas uma mensagem, mas o Evangelho é um poder experimentado. Então, a gente tem que ouvir o Evangelho, mas tem que experimentar o poder de Deus. Tem que experimentar essa ação transformadora do Evangelho na nossa vida. O homem da Porta Formosa queria apenas sobreviver. Cristo lhe devolveu a própria vida. Assim age o Senhor Jesus Cristo. Ele encontra pessoas quebradas, ele encontra pessoas limitadas, pessoas resignadas, e por sua graça transformadora, faz mais do que elas imaginam. Dá uma nova vida, faz com que, mesmo que esteja num ambiente de contraste, mas ele faz ultrapassar os limites e chegarmos à presença de Deus em plenitude de vitória no Senhor Jesus Cristo. Onde o homem espera uma moeda, Deus pode inaugurar um novo começo. Amém? Talvez a gente esteja querendo apenas uma moeda, mas Deus, Ele quer que a gente viva um novo começo, uma nova experiência de vida e transformação no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu oro aqui de olhos abertos com vocês.
que o Senhor nos dê uma experiência no dia a dia, de experiência pessoal com Ele, não apenas o ouvir, mas uma experiência de vida, de transformação, de libertação, de uma nova vida no Senhor Jesus Cristo, para o louvor da glória de Deus em Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.